Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira e eu quero responder uma dúvida que pode ser muito frequente na sua cabeça ou talvez você já pensou. Se não pensou, preste atenção porque provavelmente você vai poder ajudar alguém tirando essa dúvida. A pessoa tem uma conta poupança, ela quer saber o seguinte: Pedro, tem problema eu abrir conta numa corretora tendo conta poupança ou eu preciso criar necessariamente, obrigatoriamente, uma conta corrente? E aí eu quero te dizer o seguinte: existem alguns passos que você precisa cumprir. O primeiro passo, eu quero te dar um conselho junto com esse primeiro passo. O primeiro passo é abrir conta em uma corretora. Ok? Não se preocupe, mas eu tenho poupança. Olha só, não se preocupa se é poupança, se é corrente agora. A gente vai falar sobre isso ainda agora. Mas o primeiro passo é você abrir conta numa corretora. Se você ainda não tem conta aberta numa corretora, abra. E aqui está o meu conselho: abra conta em mais de uma corretora. Por quê? Porque é grátis. Claro, tem uma corretora ou outra mais metida, mais chatinha, mais burocrática. Até tem, mas não tem problema. Tem outras corretoras por aí. Então, abra conta em mais de uma corretora porque é de graça. Você só paga quando você começa a realizar transações financeiras e você começa a receber e-mails, receber análises semanais, mensais, algumas até diárias. E aí você começa a extrair valor dessas corretoras sem precisar estar pagando por isso. Então, abra conta numa corretora, abra conta em mais de uma corretora, beleza? E aí sim a gente vai para o segundo ponto. E o que você precisa entender é o seguinte: a única relação entre a sua conta bancária pessoal e a sua conta na corretora é para transferência de valores, ok? E o que seria a transferência, Pedro? É você tirar o dinheiro da sua conta bancária pessoal e jogar para dentro da conta da corretora e tirar dinheiro da sua conta da corretora e jogar para dentro da sua conta bancária pessoal. Essa transferência de valores aqui é o único motivo pelo qual você precisa aí pensar no tipo de conta, no tipo da operação da conta bancária que você tem, ok? E agora, sobre o tipo da conta bancária, ser poupança ou ser conta corrente, a gente vai conversar nesse momento. Preste atenção. O que vai fazer diferença aqui? O que vai mostrar para você se você pode ter conta poupança, se você tem que abrir uma conta corrente? É o seguinte: uma vez aberta a conta na corretora, você vai identificar qual é a forma de depósito que essa corretora aceita, ok? Normalmente existem três formas comuns: DOC, TED e boleto, tá certo? O DOC e o TED são mais comuns, mas algumas até aceitam o boleto. E o que acontece? Algumas são DOC, TED, boleto identificados automaticamente. Por quê? Porque o CPF do titular da conta bancária, que no caso sou eu, é o mesmo CPF do titular da conta da corretora, que no caso sou eu? Sim. Ótimo, então automaticamente aquele dinheiro vai debitar, tá certo? Então, normalmente essas transferências, esse pagamento de boleto é feito automaticamente. Se não for, não tem problema. Você faz ou o DOC, ou o TED, ou o pagamento de boleto e depois você tem que então identificar com o número da transação, tá certo? Normalmente essa transação, seja ela uma transferência bancária ou pagamento de boleto, ele tem um número de identificação e aí você tem que identificar. E aí o mais chatinho, que é o terceiro caso, é quando a corretora só aceita o TED. Isso não é tão comum, mas é quando a corretora só aceita o TED. E o que acontece quando a corretora só aceita o TED? A maioria das contas poupanças no Brasil, claro, sempre tem uma exceção para acabar complicando a vida da gente, mas a maioria das contas poupanças no Brasil só aceitam até DOC, beleza? Paga boleto, faz transferência bancária, etc., mas só DOC. E aí você não precisa se preocupar. Por quê? Porque entre o DOC e o TED é simplesmente uma questão de programação. É você se programar para depositar um dia, 2 dias antes, 2 dias úteis, tá? Ou um dia útil antes aí da data que você quer realizar aquele investimento para você poder ter esse dinheiro em conta. É simplesmente uma questão de programação, ok? Então, o que vai dizer para você se você deve ou se você não deve ter uma conta corrente para poder investir numa conta da corretora é simplesmente a forma e as modalidades que essa corretora aceita de depósito. Se ela aceitar DOC e se ela aceitar boleto, possivelmente, assim, 99,8% dos casos, você pode investir com uma poupança, ok? Claro que eu estou dizendo isso crendo que você sabe se a sua poupança realiza DOC, ou seja, transferência através de DOC, ou então se a sua poupança realiza pagamentos de boleto, que é o que a maioria das contas poupanças fazem tranquilamente, ok? Só a única coisa chatinha é o TED, beleza? Então é basicamente isso que você precisava saber e agora você já sabe. Possivelmente você pode sim usar a conta poupança, mas para descobrir isso, se cadastra na corretora, se cadastra em mais de uma corretora e pesquisa a forma de recebimento de depósito de valores nessas corretoras. Se forem DOC e boleto, você vai lá na sua conta bancária da poupança e vê se sua conta bancária da poupança paga boleto ou então se ela faz transferência de DOC. Se fizer,
sem problema nenhum. Você vai poder não só depositar, como também receber o dinheiro dessa conta da corretora. Ótimo? Tá bom ou tá bom? Um forte abraço para você e a gente se vê amanhã para responder talvez mais uma dúvida ou trazer alguma outra coisa, alguma outra novidade aqui do mundo das finanças para você. Até amanhã. Tchau, tchau.